Boa noite, pessoal. Hoje, nosso convidado especial do Conversa com o Cacau é o Wilson Mano, ex-jogador do Corinthians. Boa noite, Nelson Lara. Carla, boa noite. Lezinho. Cezão, abraço, Cezão. Juliano, tudo certo, Juliano? Guardando a entrada do Mano. Helder Rossi. Boa noite, Juliano. Cezão. Carla. E aí, Gu? Boa noite, Rossi. Boa noite, Helder. Boa noite, Renata. Carlinhos, boa noite. Mariana, boa noite. Mala entrou, boa noite. Beth, boa noite. Ailton, boa noite. Boa noite, Renata. Sua mano mandou uma figurinha aqui para mim que acho que deve estar entrando. Piscina, Zique, Chaguri, boa noite, Beth. Purunga, Juninho Cury, Gu Meneghella, boa noite. Paulinho, oi, Marta, dura, hein? Boa noite, Chaguri. Boa noite, Zé Menino. Juliano, live internacional, hein? O Wilson Mano entrou, então vamos chamar o Wilson Mano. Mandamos o convite pro Wilson Mano, vai Timão, né, Purunga? Olha o homem. Pessoal, então agora com a entrada do nosso grande craque aí, o Wilson Mano, começamos efetivamente o Conversa com Cacau, excepcionalmente hoje nessa quinta-feira, tá? Sempre recebendo aí grandes nomes do esporte brasileiro, né? E o Wilson Mano é um deles e está dando o prazer de estar aqui com a gente. Boa noite, mano. Tudo certo com você aí? Prazer de estar falando com você, tá? Boa noite, Cacau. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para bater aquele papo, para falar sobre futebol. Ah, tá ótimo. A gente tá vendo aí bastante gente amiga entrando aí. Carlão, Plínio, um abraço. Aí o Gu já tá falando aí, dando um abraço para você, mano, um grande volante do Corinthians, né? Nós vamos falar mais sobre isso, que não era só volante não, né, mano? Isso aí a gente vai conversar sobre isso. Uhum. Vamos lá. Aí Estamos à disposição. Ok, mano. O seguinte, só para... Mano, eu sempre faço a live com alguma camisa de time, homenageei algumas pessoas. Como eu não sou corintiano, eu não faço com a camisa do Corinthians, tá? Você me desculpe, mas esse a gente não pode, tá? Então ficaria mal para mim aqui. Então aqui estamos homenageando hoje o Liverpool, que acabou de se sagrar campeão da Premier League, aí, o campeonato inglês, depois de muitos anos, me parece que desde 99 que não se sagrava campeão, então hoje a homenagem vai para o Liverpool, campeão inglês. Mano, eu gostaria que você se apresentasse aí, né? Ou falasse alguma coisa, iniciasse aí o nosso papo, fazendo uma apresentação sua, por favor. Meu nome é Wilson Carlos Mano, né? Eu sou natural de Auriclama. Auriclama, para quem não conhece, é do interior do estado de São Paulo. É próximo ali a Araçatuba, Rio Preto, aquela região ali, já perto da divisa do Mato Grosso.
Morei em Auriflama até os 17 anos. Aí, aos 17 anos, eu vim para Jaú fazer teste no 15 de Jaú. Aí acabei ficando, sendo aprovado, acabei ficando no 15 de Jaú, desde julho, né, de 1981 até dezembro de 1985. Portanto, eu tive a oportunidade de disputar 4 paulistas, né, pelo 15 da primeira divisão. E aí depois, no final de 85, eu acabei sendo vendido, transferido para o Corinthians. Aí eu fiquei no Corinthians durante 7 anos consecutivos, sendo campeão paulista, campeão brasileiro nessa época. Depois eu tive uma passagem pelo futebol japonês durante 1 ano. Aí regressei novamente para o Corinthians em janeiro de 94. Aí joguei mais 1 ano pelo Corinthians, foi o ano todo de 94. 95 eu saí do Corinthians, tive uma pequena passagem pela São Carlense, mas logo em seguida eu já fui para o Bahia, disputar o Campeonato Brasileiro pelo Bahia. Depois, no início de 96, eu tive uma pequena passagem também no primeiro turno, aqui na equipe do 15 de Jaú novamente. E logo em seguida também eu fui disputar o Brasileiro pelo Fortaleza também. E aí no final de 96 eu acabei encerrando a minha carreira. Esse é o resumo da minha carreira. Não, perfeito, mano. Só gostaria de colocar, né, a entrada aí do um grande cara de resenha, aí, o Gilmar Fubá, entrou aí na nossa live aí. É um prazer que ele esteja com a gente. Gilmar, já fica o convite no ar aqui também. Você seria um ótimo convidado para nós. Vou tentar entrar em contato com você para a gente agendar isso, tá? Com certeza. Mano, então vamos. Gilmar é da melhor qualidade, gente boa pra caramba. Um abraço, Gilmar. Aí, Gilmar, um abração do Mano aí para você. Mano, vamos começar então. Falar um pouquinho lá do tempo de 15 de Jaú, né? Assim, tem às vezes algumas pessoas mais jovens, né? Então fala em 15 de Jaú, não tem a dimensão do que era o 15 de Jaú na época que você esteve lá, né? Porque hoje o 15 está em umas divisões menores, né? Mas o 15 sempre foi um grande revelador de jogadores, né? Então a gente acompanhava, e nós aqui de Botucatu tínhamos uma quedinha pelo 15 de Jaú, né? Que é próximo, e o Noroeste de Bauru. Então muita gente aqui em Botucatu era torcedor do 15, que o 15 sempre é um formador de jogadores, e disputava o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, né? Como que foi a passagem lá, mano? O que você tem de legal para falar de lá? Você frisou bem, né? O 15, quando eu cheguei, era a primeira divisão. Naquela época, nos anos 80, aí, final dos anos 70, o futebol paulista era muito forte, né? O futebol do interior era muito forte, não era só o 15. A Ferroviária era forte, Noroeste, São José, Taubaté, Sorocaba, né? São Bento de Sorocaba, enfim, Marília. Realmente o interior tinha um futebol forte. E o Campeonato Paulista era de grande valor, às vezes até mais valorizado do que o próprio brasileiro, né? Em alguns momentos. E eu tive a felicidade de pegar o 15 nessa época, 15 de primeira divisão. O 15 tinha uma programação anual. O 15, através do seu Cilinho, né? Quando eu cheguei aqui, o seu Cilinho realmente era uma pessoa apaixonada pelo futebol, era um saudosista do futebol, e ele realmente tinha um contato muito grande no interior, até nos outros estados, e estava sempre trazendo garotos, dava muita ênfase à categoria de base do 15 na época, juniores. Eram juniores muito fortes, tanto é que revelaram grandes jogadores, Marola, Alfinete, Biônico, eu, Edivaldo, Edmilson, Edu, e mais uma série, né, de Nível, e muitos outros atletas que nem consigo lembrar todos. E o 15 realmente apareceu bem no cenário nessa época. Inclusive em 81, o 15 fez um excelente Campeonato Paulista, um time jovem, um time que ficou marcado. Para mim, dos que eu vi jogar, né, todo esse tempo aqui no 15, foi a melhor equipe que eu vi jogar. E o 15 disputou, inclusive, o Campeonato Brasileiro, né, fazendo uma boa campanha no ano de 82. Então, você vê a dimensão que era. Assim como a Ferroviária também, naquele ano, acabou disputando também, 83, se não me engano, um ano depois. Então, era um futebol diferente, né? O futebol do interior. As equipes grandes, quando vinham jogar no interior, sabia que era difícil, ia encontrar pedreira, ia passar por dificuldades. E eu vivi isso do lado do 15,
E depois eu tive o privilégio de também viver pelo lado de um time grande, que era o Corinthians, de jogar nesse interiorzão. Não era fácil jogar aqui em Jaú, não era fácil jogar lá em Rio Preto contra o América, não era fácil você pegar um São José. Então, realmente, o futebol... Hoje é uma pena, né? Que o futebol paulista praticamente... Os times grandes hoje disputam só para treinar, para disputar Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana, campeonatos internacionais. Infelizmente, ficou ruim pro interior. Não, com certeza, mano. Não, mas é assim, é só para deixar muito claro aí pro pessoal que o 15 de Jaú era um assim, formador de jogadores, né? Era conhecido como formador de jogadores, além de todos esses que o Mano citou aí. Mano, tem duas passagens lá pelo 15 que eu gostaria de comentar aqui, que você complementasse para a gente, né? Esse foi um domingo lá de 1985 que ficou muito marcado para mim, né? Que, como eu disse, eu torcedor do São Paulo, né? Mas assim, tinha aquela queda pelo 15 de Jaú e pelo Noroeste para falar assim, ó, esses times não podem cair de divisão, senão a gente perde de ver os times grandes aqui próximos da gente, né? A gente não tinha aquela facilidade de ir para São Paulo como tem hoje, né? Então, para Jaú e Bauru seriam os lugares mais próximos, né? E aí teve um domingo que foi muito especial. Por quê? No domingo pela manhã se jogava Corinthians e Comercial. O Mano ainda estava no 15 de Jaú. Corinthians e Comercial jogaram de manhã no Palma Travassos em Ribeirão. Corinthians precisando da vitória para classificar para as finais. Comercial brigando pelo rebaixamento com o Noroeste. Então eu fiquei naquela sinuca de bico. Eu sempre torço contra o Corinthians, mas aquele dia eu não podia, né? Eu vou torcer para o Comercial. Eu falei, pô, se o Corinthians ganhar, vai classificar, mas se o Comercial ganhar, vai prejudicar o Noroeste. E o Noroeste jogaria com o São Paulo à tarde, em São Paulo, no Morumbi. E o Palmeiras dependia da derrota do Corinthians e precisava ganhar do 15 de Jaú no Parque Antártica. Correto? Aí o Comercial de manhã ganhou do Corinthians 1-0. Aí o Palmeiras falou, tamo dentro, vamos pegar o 15 de Jaú em casa, né? Aí o que aconteceu, mano, naquele dia? Foi realmente, como se diz, né, coisas do futebol, né? As histórias do futebol realmente são apaixonantes, são marcantes. Nós viajamos, né, para São Paulo para cumprir tabela praticamente. Nós já estávamos livres, né, do descenso. Sim. Nós estávamos, se eu não me engano, em 11º lugar. Estávamos tranquilos. Era a última rodada do Campeonato Paulista, depois se classificavam-se 4. E como você frisou bem, né, uma vitória do Corinthians, o Corinthians estava classificado e o Corinthians acabou perdendo. Com essa derrota, o Palmeiras, que iria apenas cumprir tabela contra o 15 de Jaú no Parque Antártico, passou a ter importância, porque aí uma vitória do Palmeiras frente ao 15, quem classificaria era o Palmeiras. E realmente nós no hotel, tranquilo, em São Paulo, sem repórter nenhum, de repente, quando aconteceu esse resultado do Comercial em cima do Corinthians, não deu meia hora, começou a chegar a imprensa, repórter, o pessoal começou a deixar até o almoço, a italianada abandonou o almoço, foi tudo para o Parque Antártica. E aquele dia estava chovendo bastante, inclusive, choveu Sim. muito em São Paulo aquele dia. Eu sei que quando nós chegamos no Parque Antártica, não tinha condições do ônibus entrar, teve que entrar escoltado, a torcida do Palmeiras batendo no ônibus, ainda zoando com a gente, chamando de cortador de cana. Cortador de cana. E aquela brincadeira toda que antigamente tinha no futebol, que não tinha bullying, não tinha essas coisas que tem hoje, aí, essas frescuraiadas que tem hoje. Sim, sim. Eu sei que chegamos no Parque Antártica, o Parque Antártica abarrotado de gente, lotado. E, de repente, também aconteceu que chegou um diretor do Corinthians, que também, aí o resultado do 15 passou a interessar para o Corinthians, né? Para o Corinthians, sim. E na época acabou oferecendo um dinheiro para a gente ganhar o jogo do Palmeiras, um dinheiro até muito bom na época, e para a gente, que era apenas um compromisso simples para cumprir tabela, passou a ser um jogo bom para se jogar, e um jogo onde a gente foi receber uma injeção de ânimo, vamos dizer assim, né? Através de um prêmio bom para a gente que era do interior, que ganhava pouco, que disputava só o Campeonato Paulista. Em 85 não disputou, 84, 85 não disputou o brasileiro, só o paulista. Sim. Então realmente motivou todo mundo. E entrar também para jogar contra o Palmeiras num Parque Antártica lotado, também a motivação aumenta.
E dentro do jogo a coisa parece que não foi muito bem para o Palmeiras. Não dava certo. E para o 15 dava tudo certo, né? Para o 15 a gente jogou bem, fizemos uma grande partida. Aquele jogo, eu e o André, nós somos considerados os 2 melhores jogadores da partida. E nós acabamos ganhando do Palmeiras dentro do Parque Antártica 3-2. E isso marcou bastante, né? Esse jogo marcou Sim. bastante, porque até então, pelo menos os anos que eu tive aqui, o Corinthians, 15 de Jaú, nunca tinha ganho do Palmeiras em São Paulo. Sim. O Sim. máximo era empatado ou perdia, empatava ou perdia. Os 4 campeonatos paulistas que eu disputei, só ganhamos esse jogo lá em São Paulo. Sim. Então, realmente foi surpresa para todo mundo, para a imprensa. E nós acabamos vencendo e eliminando o Palmeiras dentro da sua própria casa. Inclusive com gol seu, né, mano? Não, eu não fiz gol nesse jogo. Não fez? Naquele... Não? Não, o Antônio Carlos fez o primeiro gol. Depois o segundo gol foi o Nível que fez. E o terceiro gol foi o Felício, que fez também, tá. né? Felício. No Leão. O Leão era goleiro do Palmeiras na época. O Leão goleiro do Palmeiras, sim. Então, mas o mais, e assim, só complementando para o fato histórico, né? Aí o São Paulo ganhou do Noroeste 2-0, o Noroeste acabou sendo rebaixado. São Paulo tinha o Timão que acabou sendo campeão brasileiro, campeão paulista, com o Falcão ficava no banco, aquela época do Cilinho que o Cilinho punha o Falcão no banco, né? Que ficou famoso. Mas depois disso, teve uma reviravolta nos bastidores e o Corinthians não classificou para as finais. Acabou indo à Ferroviária de Araraquara, né? Que foi fazer a semifinal com a Portuguesa, né? E o São Paulo fez com o Guarani. São Paulo e Portuguesa fizeram a final daquele. Só em termos de registro. Mas assim, eu acho que foi talvez a grande vitória do 15 de Jaú em termos de Campeonato Paulista, né? Foi uma das grandes vitórias, porque também já chegou a ganhar do Corinthians, acho que de 4-0 uma vez, um tempo remoto, né? Mas assim, em termos de visibilidade foi muito, muito legal esse jogo mesmo. Mano, daí vou lembrar você de não sei se você vai lembrar exatamente disso, mas teve um jogo que eu fui em Jaú, nós fomos assistindo um domingo pela manhã, Corinthians e 15 de Jaú e Corinthians, né? O jogo foi 1-1, era um jogo transmitido pela Bandeirantes na época, né? E acredito que nesse jogo foi o seu passaporte para sair do 15 e ir pro Corinthians, na minha opinião, tá? E aí, junto com você, estava o Edivaldo, zagueiro, né? Então, até vocês se assemelhavam fisicamente, até eram confundidos, pelo menos pelos leigos, né? Eram confundidos tudo, e aquele jogo, eu me lembro muito bem, né? Era adolescente ainda, tudo, mas como eu lembro muito bem da atuação de vocês naquele jogo lá, foi legal. Você se lembra particularmente desse jogo, ou que eu estou falando? Lembro, sim, claro que eu lembro. Foi 11 horas da manhã, passava pela Globo, inclusive, também, foi transmitido pela Globo. Foi 1-1, um calor terrível, estava muito calor aquele dia, e foi um grande jogo. Eu também fiz uma grande partida, né? Eu no ano de 85, eu fui 2 anos consecutivos o melhor volante, considerado o melhor volante do interior, né? Em 84 e 85. Em 85 foi melhor ainda, porque contra todos os times grandes, eu participei de todos os jogos. Eu, inclusive, em 85, eu era o capitão da equipe, né? Do 15, o seu Zé Duarte foi o treinador, era o treinador. E eu fui o capitão, mesmo com 21 anos. Com 20 anos, eu já era o capitão da equipe do 15 nessa época. E realmente nós fizemos um excelente campeonato. E todos os jogos contra os grandes, eu tive sempre uma boa apresentação. E só para registrar uma curiosidade, claro. Antes do jogo do Palmeiras, eu praticamente estava sendo negociado com o Palmeiras, inclusive. O presidente chegou, até não era nem para mim ter viajado para fazer esse jogo, porque eles queriam conversar e já estavam acertando para mim e para o Palmeiras. E eu, infelizmente, ou felizmente, não sei qual seria o melhor, mas eu acabei indo, jogando, e joguei muito bem também. E na outra semana, o Palmeiras acabou não me contratando, quem veio e me contratou foi o Corinthians. Foi o Corinthians, então, eu acho que para mim foi até melhor ainda, né? Com certeza. Felizmente, foi muito bom. Talvez na época você estava praticamente contratado, daí não foi, você pode ter aquela frustração, mas em seguida teve essa questão do Corinthians, que daí foi um grande, acredito que daí você teve uma grande carreira de sucesso. A Renata que está com...
Desculpa. Vai. Não, na verdade, o presidente tinha só comentado sobre isso, né? Sim. E o pessoal, o seu Nelson Duque, que era o presidente do Palmeiras, tinha se manifestado interesse, né? Mas depois do jogo não teve nada, ninguém falou nada, voltei para Jaú. Sim. Aí, para minha felicidade, para minha alegria, na outra semana eu já recebi uma ligação de interesse do Corinthians e o presidente já passou na minha casa e falou: amanhã nós estamos indo para São Paulo, você está sendo negociado, vamos lá acertar as coisas. Então, aí realmente foi de uma emoção muito grande e fiquei muito contente. Não, correto. Assim, só registrar aí, a Renata colocou, né? Que pena que não foi pro Palmeiras, tá? Ela é uma cunhada minha aí, palmeirense, roxa, né? Não, Renato, mas foi bom ela não ter ido pro Palmeiras. No Corinthians foi bem lá, então deixa quieto. Bom, mano, daí chegando daí em 86 no Corinthians, né? Isso. Você chegou junto com o Edivaldo, foi junto com o Edivaldo, eu não me lembro, viu, mano, só uma coisinha, eu normalmente, como eu vivi nessa época, acompanhava muito isso, então eu procuro fazer de uma forma mais descontraída, eu não vou pesquisar muito, tá? Você me desculpe se às vezes a gente comete algum... Então eu não quero ser aquela cultura mimimi, Google e tal, então eu quero, né, relembrar aquele tempo, você me desculpa aí se tiver alguma coisa. Mas eu me recordo que teve, assim, você, lá no Corinthians, chegou junto com o Edivaldo ou foi depois, foi antes? Como é que foi isso? E a sua chegada lá, como é que foi? Não, eu cheguei primeiro, né? Eu fui contratado, cheguei, acertei já contrato, fiquei em São Paulo para fazer os exames médicos. E o Corinthians estava contratando o Júlio César, aquele quarto zagueiro do Guarani. Quarto zagueiro, sim. Estava contratando o Júlio César, que tinha feito um excelente campeonato. Inclusive, ele foi na Copa até de 86. Copa de 86. Só que acabou não dando certo a negociação. E aí a segunda opção era o Edivaldo, que tinha feito um excelente campeonato paulista pelo 15 de Jaú. E aí o presidente até inclusive chegou a perguntar para mim: mano, o que você acha? Falei: pode trazer de olho fechado. O Edivaldo é um grande jogador, um belo zagueiro. E realmente acabou dando certo. Também tinha o João Bosco, Tureta também, que era assessor do presidente. E também gostava do futebol do Edivaldo e acabou influenciando, ajudando. Eu sei que daí 15 dias o Edivaldo também acabou se apresentando e fazendo parte do Corinthians a partir de janeiro de 86. Perfeito. E aí, chegada no Corinthians, aí, como assim, uma curiosidade minha e deve ser de algumas pessoas também, mano. Como que é você sair com todo o respeito, o 15 Jaú já colocamos aqui que era uma senhora equipe, tá? Sem nenhum desrespeito a isso. Mas você sair do 15 de Jaú e cair lá no Corinthians, né? Um grande campeão, grande time brasileiro aí, né? Com a torcida gigantesca, tudo. Como você se sentia um garoto ali do interior? Era garoto, né? Vamos falar assim, já tinha seus 5 anos aí de profissional, mas era um garoto, né? 21 anos, novo, né? Chegando lá chega no Corinthians. E eu cheguei numa época de uma reformulação, né? Para quem não sabe, e para quem não se lembra, que é mais jovem, o Corinthians em 85, que acabou não se classificando devido a ter perdido esse último jogo, o Corinthians era uma seleção brasileira. O Corinthians contava com Carlos no gol, Edson, lateral direito, Juninho, zagueiro central, De Leão, quarto zagueiro, Vladimir, lateral esquerdo, Dunga, Zenon, Biro, Casa, João Paulo, Paulo César Capeta. Todos esses jogadores tinha passagem pela seleção brasileira. Então, o Corinthians foi a grande decepção em 85. Serginho Chulapa. Serginho Chulapa. Então, essa decepção fez com que a diretoria partisse para uma renovação, para uma reformulação. E nessa reformulação, eu fui a primeira contratação como revelação do interior, juntamente com o técnico Minelli, né, que veio do Sul. O Corinthians trouxe o Minelli, o Gilberto Tim, preparador físico, e o seu Oswaldo Brandão como supervisor na época. Então, realmente, você vê aí uma comissão de peso. Não, comissão de peso, fecho. Muito... E eu cheguei com esse pessoal lá, o De Leão saindo, o Serginho estava voltando para o Santos. Então, você vê que o ambiente não era bom, né? E você, quando chega no interior, molecão, no meio dessas feras todas, realmente não é fácil eles te abraçarem assim e te aceitar como se você... Porque, na verdade, você chega como um lambarizinho, né? No meio do tubarão, você sabe que é complicado. Mas eu, graças a Deus, eu tive uma felicidade muito grande, talvez pelo meu trabalho também, né? Eu era uma pessoa
sempre fui, né, muito calada, muito quieta, tranquilo, sempre fazendo bom ambiente, treinava muito, corria muito e tive a felicidade de logo de cara no Campeonato Paulista já fazer alguns gols no início do campeonato, mesmo jogando ali atrás de volante. E com isso eu fui caindo na graça, fui me ambientando, foi havendo uma reformulação natural, chegou o Edivaldo, chegou o Cacau, chegou o Cristóvão, chegou o Jacenir, chegou o Dida, e assim foi, a Marco Antônio da Ferroviária, e aos poucos foi eliminando esse pessoal mais velho e foi mesclando com jogadores jovens e revelação do interior de São Paulo e de outros estados também. Então, realmente, eu tive que ter muita personalidade para poder me manter. Tanto é que de todos esses daí que eu falei que foram contratados, poucos, né, acabaram ficando no Corinthians muito tempo. A maioria ficou um ano, 6 meses, um ano e meio, e realmente acaba saindo. Porque lá no Corinthians é pressão o tempo todo. Todos os jogadores são pressionados. E mesmo que você sendo jovem, o torcedor não perdoa, não, ele cobra mesmo. Então, realmente, não é fácil jogar no Corinthians. Como dizia o seu Cilim, o cara que jogar no Corinthians mais de 4 anos, pode falar que realmente foi bom de bola, porque lá não é fácil jogar. Tenho certeza disso, mano. Então, com certeza você é bom de bola. Mano, mais ali no... Não, com certeza. Isso aí a gente acompanhou muito, isso aí. E aí, falando um pouquinho de uma característica sua, né? Que daí, o que acontece? Lá no 15 você sempre foi volante, pelo menos o que a gente acompanhou, você atuava como volante, né? Porque não era como hoje que passava todos os jogos de todos os times, tal, tinham acesso. Então, mas os jogos que a gente via, principalmente contra os times grandes, era o volantão lá do 15. Aí chegou no Corinthians, aí a boca é mais... O negócio é mais concorrido, né? E aí o que a gente percebia é que você se adaptava a várias posições, né? E acabou sendo o Coringa o nome que se falava era Coringa. Então, ó, não tinha lateral direito, vai o Mano. Não tinha lateral esquerdo, vai o Mano. Não tinha zagueiro, vai o Mano. Não tinha atacante, vai o Mano. Acho que só não jogou de goleiro, acho. Né? Mas isso começou aqui no 15 também, viu, Cacau? Ah, já era também? Tá. Por ter, na época também tem um elenco que era meio reduzido, então algumas oportunidades, quando o treinador precisava de lateral direito, me colocou. Aí eu fui bem, acabei me adaptando rápido e jogando bem de lateral. Aí passou umas rodadas, precisou de zagueiro central, também joguei. Quarto zagueiro, também joguei. Então começou aqui no 15. Agora, depois no Corinthians, não. No Corinthians eu acabei realmente sendo bastante diversificado, jogando em várias funções, às vezes dentro de um próprio jogo, fazer 3 funções, começar como lateral, de repente ter um problema de contusão, eu ir para o meio campo, jogar 20, 30 minutos no meio campo, ter outro problema, ter que sair um jogador, eu ir para zagueiro central, quarto zagueiro, meia, e eu acabava me adaptando rápido, né? E o importante de você jogar em várias funções não é só você jogar, né? O que o pessoal gostava de me colocar, principalmente, depois eu vou te dar até um exemplo, no Campeonato Brasileiro, né? Da semifinal, quarta de final, semifinal e final, que eu era colocado em outra função, mas rendia pelo menos o suficiente dentro da própria posição. Então, isso ganhava a confiança do treinador. Então, teve muitos casos que jogos importantes, eu lembro uma vez contra o Palmeiras mesmo, eu ia jogar como segundo volante, e o Dama ia jogar como quarto zagueiro, e o Dama acabou tendo um problema na concentração, uma indisposição estomacal, e quando foi no outro dia pela manhã, ele não estava legal, não passou no teste, e aí o seu Chico Formiga, que era o treinador, me chamou, mano, vou colocar você de quarto zagueiro. Falei, mas tem um reserva aí, que é o Pinella, que é o garoto. Falou, não, mas eu confio em você, você é mais experiente, a torcida gosta mais de você, eu tenho medo de colocar o moleque e queimar o moleque justamente num clássico contra o Palmeiras, porque contra o Palmeiras, São Paulo, você não pode errar, né? O torcedor não perdoa. Então também era isso, né? Eu ganhava confiança com muita facilidade do treinador e também pela facilidade de me adaptar na função rapidinho. Com certeza os treinadores deviam te adorar, né? Porque sempre ali você estava sempre apto a jogar em outras posições e até aqui em Botucatu, mano, tinha um
amigo nosso na época de escola, né? Que o cara também jogava em todas as posições. Então o apelido dele era Wilson Mano. Inclusive ele tá na live aí, é o Poronguinha, nosso amigo aí, Fernando Ramos, a gente chamava ele de Wilson Mano na época de escola lá. Um cara muito Legal. Um bacana. abraço, Poronguinha. Aí, Poronguinha, tá vendo? Aí só colocando aqui o Miltinho, nosso amigo aqui de Botucatu, né? Você conhece ele? Ele colocou aí que em novembro vai ter a festa do Abraço Negrão, é isso? Abraço Negro. E tá, Abraço Negro. Então, já tá te colocando isso aí. E o Plínio também, outro amigão nosso aí, também mandando um abraço para você aí. Nós vamos já fazendo as perguntas aí. Viu, Cacau? Esse pessoal aí, a gente tem um grupo aí em Botucatu e nós temos a nossa turma aqui também em Jaú. E a gente está sempre fazendo jogos em Botucatu, aqui em Jaú, sempre se encontrando, o Miltinho, Plínio e vários outros aí também. E é muito legal essa festa aí na chácara, na estância do Hamilton. Do Hamilton também. A gente já foi aí muito bem recebido. Um abraço para o Hamilton também, para o pessoal. E é legal essa confraternização. E também registrar, você deve saber, mas eu, na minha época que eu jogava, eu fui muitas vezes fazer jogos em final de ano. Quem comandava era o alemão. Não sei se ainda ele está organizando esses jogos. E a gente sempre fazia jogos de férias, dias jogadores. Eu, o Zé Rico também sempre estava aí participando desses jogos. Lembra? E vários ex-atletas, né? Então, realmente, essa convivência e essa união entre a gente e Botucatu já é antiga, há mais de 30 anos. Certo. Não, que ótimo. Mano, aqui esse jogo, infelizmente, não temos mais, tá? Infelizmente, porque aí, então, estamos a pé disso aí. Fica a dica aí, se tiver o pessoal da prefeitura aí, pessoal, era uma oportunidade de reativar, que era uma coisa muito bacana. Não, o alemão que organizava, acho que ele trabalha na prefeitura, faz tempo que eu não falo. Trabalha na Unesp. Na Unesp, então. O alemão na Unesp. Ele que organizava para arrecadar alimentos. Sim. E realmente, é claro que na época também se dava bastante gente, se arrecadava muito, porque a gente estava tudo em atividade, né, jogando, tudo ex-atletas em atividade, isso leva mais gente ao campo. Então, todo final de ano, realmente a festa era muito boa, o campo lotava, vários ex-atletas, artistas participavam desse jogo, e o alemão ficava super contente. Depois tinha aquele churrascão para gente, aquela confraternização gostosa, e ele se arrecadava muito alimento na época, que ele sempre levava a gente para ver, realmente era uma coisa bem legal da época. Não, legal. Inclusive, só registrando, o Júnior Colense, ele participava junto com o alemão dessa organização, ele tá na nossa live aí, tá, mano? Mano, vamos continuando no Corinthians. É inevitável lembrar daquela final do Campeonato Paulista de 1988, né? Aquela ficou marcado, acho que para você aí, que estava lá, né, participou, ficou marcada na história essa final. Só para relembrar, né, no primeiro jogo foi aquele gol, o Neto jogando pelo Guarani ainda, né? Fez aquele gol de bicicleta lá, na minha opinião, o gol mais bonito que ele fez na vida dele. Meteu o gol de bicicleta, o Corinthians foi lá e empatou, se não me engano, o gol do Edson, lateral direito, se não me engano, não tenho certeza. Mas mesmo. Acho que foi isso sim, foi isso mesmo. 1-1, né? E o Guarani tinha o que a gente já comentou sobre o 15, o Guarani tinha um senhor time, não é? Hoje fala em Guarani, parece que... Desculpa, Fernandão, você está na live aí, mas fala em Guarani hoje e não assusta ninguém. Agora, o Guarani da época, né? A gente já teve a oportunidade aqui de conversar com o Zenon e com o João Paulo, ponto esquerdo, então a gente era um time maço do Guarani, né? E o Corinthians foi para disputar com o segundo jogo da final lá no Brinco de Ouro, né? O empate no jogo e na prorrogação pertencia ao Guarani, né? Conta um pouquinho dessa final, mano, que acho que foi uma coisa bacana, né? Só na hora do gol, deixa que eu preciso colocar um detalhe, tá? Inclusive, o primeiro jogo, né, em São Paulo, 1-1, o Guarani jogou muito bem. Nós empatamos o jogo mesmo, vamos dizer assim, na Bacia das Almas, porque o time do Guarani era muito bom, com Ivair, Neto, Wagner Bacharel, Boiadeiro, João Paulo, era uma grande Paulo equipe. Isidoro. Alberes, Sérgio Neri, era uma grande equipe. E realmente foi um jogo bastante igual, o Guarani jogou até um pouco melhor que nós em São Paulo, deu bastante trabalho, empatamos esse jogo.
e foi decidir em Campinas. Agora, o Corinthians, ele é muito forte em qualquer lugar, né? E eu acho que o pessoal do Guarani, na época, achou que talvez em Campinas ganhava fácil da gente. E não foi, nosso time estava muito bem, fez um excelente Campeonato Paulista. Na fase de classificação, para quem não se lembra, se classificaram 8 em 2 chaves de 4. Jogava dentro da chave e saía só o primeiro para disputar. E naquele ano ficou os 4 grandes num grupo e 4 equipes do interior no outro grupo, no qual o Guarani ficou em primeiro no outro grupo e nós tivemos aí 6 clássicos, né? Que ficou Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. São Paulo, então, não lembro. Jogamos 6 clássicos aí, que era 2 jogos, ida e volta, e nós também acabamos sendo classificando em primeiro. Então, isso é uma demonstração que a nossa equipe era muito boa. Né, mano? Para se classificar para a final, foi uma coisa curiosa também. O Corinthians precisava ganhar do Santos e o São Paulo não podia ganhar. O São Paulo tinha que ganhar o Palmeiras tinha que ganhar do São Paulo. E os jogos ao mesmo tempo, né? Um no Pacaembu e no Morumbi. E acabou o Palmeiras indiretamente ajudando o Corinthians, né? Ajudou. O Palmeiras também, através do seu resultado, acabou favorecendo e nós fomos para a final. E em Campinas, foi realmente um jogo tenso, um jogo de muita marcação, lotado. A decisão, ela é tensa, né? A decisão, ela realmente trava um pouco o jogo, não fica aquele jogo totalmente solto, porque existe uma tensão muito grande. E foi 0-0 durante o primeiro tempo. Eu, inclusive, nesse jogo da final, eu que joguei todos os jogos da semifinal, nesse jogo o Jair me tirou para colocar o Viola, inclusive, de atacante, porque quem estava jogando com a 9 era eu, só que eu jogava um pouco mais atrás e o Everton mais avançado. E nesse jogo ele falou, mano, eu vou sacrificar um dos 2 volantes, ou você ou o Márcio. Aí depois ele acabou me escolhendo, eu acabei ficando no banco e o Viola entrou. Mas no finalzinho do primeiro tempo, o Everton acabou se machucando. Ele caiu e acabou sentindo uma contusão nas costas, lombar, e eu acabei entrando no intervalo do jogo. Aí joguei o segundo tempo todo, foi 0-0. Aí começou-se a prorrogação. Aí no 5, 6 minutos, acho que do primeiro tempo da prorrogação, o Marcelo roubou uma bola do Evair, tocou para mim do lado, e eu arrumei para chutar pro gol, bati pro gol, mas peguei mal na bola, porque saiu mascada. Mas encontrou o Viola no meio do caminho, para a sorte dele. E ele, de carrinho, acabou fazendo o gol que nos deu o título paulista de 88. Sim. Não, eu ia até comentar do gol, eu falei assim, após um grande lançamento, só para ver se você ia me desmentir aqui, que todo mundo viu, né, que você realmente chutou no gol e o Viola entrou de carrinho lá, entrou com tudo e acabou fazendo gol. E isso ficou muito marcado, né? Ficou muito marcado, porque o Viola era um ilustre desconhecido. Ele acho que não jogou o campeonato todo, né? Ele entrou acho que no primeiro jogo da final e depois entrou entrou como titular na partida lá em Campinas, né? O Viola tinha 19 anos, ele jogava no Aspirante e ele só entrou realmente no segundo tempo em São Paulo contra o Guarani e depois entrou jogando. Isso foi o primeiro jogo que ele entrou jogando no Corinthians, na carreira dele. Eu brinco ainda com ele quando eu encontro. A gente tem feito alguns jogos aí. Agora parou um pouco, porque o meu joelhão não permite mais. Mas antes que a gente estava junto, eu brincava muito com ele. Falava que eu chutei, a bola bateu nele e entrou. Não, mas beleza. Mano, daí outra campanha legal do Corinthians foi o título brasileiro de 1990, né? Aí, Plínio, eu vou fazer a pergunta que o Plínio que fez a pergunta, hein, mano? Não fique bravo comigo aqui. E, assim, sempre tem o destaque do campeonato, tudo é mais fácil um atacante ser o destaque, né? O cara que faz gol. Vocês que jogam mais na retaguarda ali, é muito difícil o seu destaque, porque a visibilidade é para quem faz o gol, para quem, né? E, assim, aquele campeonato do Corinthians ficou muito marcado pelos gols do Neto, de falta, tal. Daí o Plínio tá perguntando o Plínio que perguntou, hein, mano? O Neto é craque de bola ou é mala? Não. O Neto, sem dúvida, foi um jogador importantíssimo, né, naquela conquista. Jogou demais. Inclusive, além dos gols, né, de bola parada que ele fez gol também, outros gols importantes na semifinal, quarta de final, contra o Atlético. Ele fez 2 gols. Nós estávamos perdendo de 1-0, viramos o jogo. Contra o Bahia, ele fez outro gol de falta também.
Ele só não fez gol na final, e só não fez gol na final no primeiro jogo, porque ele errou 2 gols cara a cara com o Zete. Uhum. Era para a gente ter vencido o primeiro jogo e uns 3-0 do São Paulo, 3-0. ter praticamente carimbado o título ali. Porque existia Sim. vantagem de gols, né, naquela De final. gols, sim. E acabou ficando 1-0 apertado com aquele gol meu no comecinho do jogo e o jogo terminou naquilo ali. Mas o Neto, sem dúvida, foi um craque, um jogador de... Eles tinham... O único problema do Neto, sabe qual que era? O condicionamento físico dele. Físico, né? O condicionamento físico dele era precário. Ele realmente não tinha uma resistência física. Só que ele tinha uma coisa, ele era muito bom para bater na bola e ele tinha arranque. E num espaço curto, ele tinha velocidade para jogar. E tinha faro de gol, né? E fazia gol de tudo quanto é jeito. Bola parada, então, eu vi poucos jogadores bater na bola como ele. Certo. Então, acho que do pessoal que jogou com você, o cara que melhor batia na bola devia ser o seu Neto, então. Olha, o Marcelinho também está Marcelinho mais ou também, menos né? aí Marcelinho. no mesmo nível, né? Depois eu vi, claro, também outros jogadores, como Gilberto Costa, que jogou comigo, o Nelinho, que a gente jogou contra, O Éder. Nelinho, nossa. Esses jogadores batiam na bola, que era impressionante, né? Mas eu falo mais na bola parada. O Sim. Neto e o Marcelinho, realmente os dois, que eu joguei com Também, né? os dois eram... Bom, tanto é que eu fiz o quê? Uns 3, 4 gols de falta no Corinthians. Mas por quê? Porque eu não era batedor oficial. O batedor oficial era sempre o Neto, era o João Paulo. Eram jogadores que realmente tinham uma qualidade diferenciada na bola parada. Sim, com certeza. Então, mas aí falando um pouquinho mais dessa final, mano, aí você já falou rapidamente do primeiro jogo, mas assim, o pessoal lembra muito do segundo jogo, o gol do Tupanzinho, né, que foi aí passa-se a impressão para quem não acompanhou, que só foi aquele jogo da final e acabou. Não, mas como você mesmo disse, na quarta ou quinta-feira anterior teve o primeiro jogo também no Morumbi, né, e aí foi 1-0 o gol do Mano, gol de joelho, né, mano? O Neto cobrou a falta, você entrou meio de joelho, meio de... Não sei dizer, mas acho que foi um gol de joelho. Mas isso às vezes é pouco lembrado, então eu gostaria de deixar colocado aí que a mesma importância que tem o gol do Tupanzinho, tem esse gol do Mano no primeiro jogo, que fez o Corinthians jogar com a vantagem do empate no segundo jogo. E aí ganhou de 1-0. Mano, e Normal, esse título aí? É normal o pessoal ficar gravado mais o segundo jogo, porque Sim. é ao final do segundo jogo que a gente realmente sai comemorando, existe a festa de campeão. Só que, para quem acompanhou naquela época, o primeiro jogo foi muito mais importante do que o segundo. Sim. Ah, mas se não tivesse ganho o segundo, claro, também não teria sido campeão. Mas eu vou explicar o porquê que foi mais importante. Porque nós entramos com um resultado adverso. O São Paulo jogava por 2 empates, por 2 resultados igual. Então, o São Paulo já entrou em campo, como se diz, campeão, porque 0-0, 0-0, São Paulo era campeão. E nós teríamos que reverter essa vantagem. E a equipe do São Paulo era uma equipe muito boa. E nós tivemos a felicidade. Logo a 5 minutos, o Neto bateu cruzado, uma falta, eu entrei de joelho mesmo, pegou no meu joelho, e acabamos fazendo 1-0. Aquilo ali assustou o São Paulo e nos deu a tranquilidade, e a gente passou a jogar dentro do nosso esquema favorito, que era um time de marcação. A gente tinha uma boa defesa, eu e o Márcio de volante na frente da zaga, eu marcava muito. Então, aquela vitória de 1-0 levou a gente para o segundo jogo mais solto, mais tranquilo, com a cabeça melhor que a do São Paulo. E o São Paulo tinha que sair para o jogo. Então, realmente, nós também jogamos bem, marcamos bem. Apesar do primeiro jogo, do primeiro tempo, no segundo jogo, São Paulo deu um sufoco na gente em alguns momentos, mas no intervalo o Nelsinho arrumou, acertou, a gente se equilibrou, aí o Tupã fez o gol, aí o São Paulo entrou em desespero e nós acabamos vencendo os 2 jogos e sendo campeão, tornando aí o primeiro brasileiro do Corinthians. Certo. E daí a comemoração desses títulos deve ser coisa de cinema, uma festa bacana, uma cervejinha, aquele churrascão, né? O pessoal, depois do jogo, praticamente nós não saímos juntos depois do jogo, né? Teve uma turminha que foi para um lado, outra foi para o outro, e a gente foi comemorar, beber, foi muito legal, foi bom mesmo, e é gostoso, né? Você, muitas vezes, quando você acaba de ser campeão, você não tem noção, né? Do valor daquele título.
às vezes precisa passar um tempinho para você ver que realmente foi importante. Principalmente hoje, depois de... Vai fazer 30 anos esse ano que nós somos campeão, e agora parece que esse ano que eles vão realmente reconhecer, fazer uma festa, estão fazendo uma reportagem sobre esse campeonato de 90, mas na época o pessoal não deu muita... O Matheus, na época, não valorizou muito. Não valorizou tanto. É que o Corinthians nunca tinha sido campeão brasileiro, na verdade, né? Que ele foi o primeiro título brasileiro do Corinthians. Aproveitando essa questão da valorização, mano, o Marcelo, aí, amigo nosso, Marcelo Sleiman, fez uma pergunta, acho interessante. Na época, então, não tinha essa questão do dinheiro fácil que é hoje, né? Que qualquer pé de rato aí tá ganhando, né? Fez 2 golzinhos aí, já tá indo para a Europa e tá não sei o que. Tá. E vocês, né, carregaram o piano aí, um piano ferrado, mas e tenho certeza que não tiveram um reconhecimento nem 1/100º do que o pessoal ganha hoje. Nos clubes, existe algum que você tenha conhecimento, algum programa para sei lá, algum programa que atenda esses ex-jogadores, que deem força a vocês que foram ex-atletas, todos os clubes se preocupam com isso ou não? Não, isso aí não existe, né? Você passou. A única coisa hoje, às vezes você vê um ou outro ex-atletas trabalhando no clube, como por exemplo o Basílio hoje, ele toma conta do Master, né? Porque oficializou o Master há alguns anos atrás, então se criou lá uma pessoa para comandar o Master, o Basílio trabalha lá, um ou outro ex-atleta trabalha, mas nesse aspecto aí, não, acabou, você saiu, e o clube não faz nada, não tem nada com relação a isso, não. Ah, tá, não, é uma pena, né? Porque, puxa vida, vocês fizeram parte de uma história aí bacana dos clubes grandes, deveria ter um reconhecimento maior, na minha opinião. Daí, mano, acabando essa fase pelo Corinthians, aí você foi direto pro Japão? Que ano que foi isso? Em final de ano de 92, eu já estava completando o 7º ano consecutivo no Corinthians. Aí eu Certo. fui vendido, né, para o futebol japonês, para o clube da Yamaha, que hoje chama Júbilo Iwata, mudou o nome, mas era a antiga Yamaha. Eu fui negociado, fui vendido na época e fui para o futebol japonês. Aí eu acabei jogando lá durante um ano no futebol japonês. E aí o seu Alberto do Alib, que acabou ganhando a presidência, né, em 93, foi o ano que eu não estava aqui. Aí em janeiro de 94 ele acabou me buscando de volta, né, me trouxe de volta do Japão e eu acabei assinando com o Corinthians. Vim até inclusive por empréstimo, né, porque aí o meu passe pertencia ao Yamaha do Japão. E aí eu vim e joguei mais 94. Aí final de 94, começo de 95, era para ter voltado para o Japão também, mas aí acabou não dando mais certo. Eu acabei não voltando e aí continuei aqui no futebol brasileiro. E também uma curiosidade, mano. Da mesma forma que você sai de Jaú, vem pro Corinthians aqui. Como que é sair do Brasil e pro Japão? Um país totalmente, a cultura totalmente inversa à nossa, vamos falar assim, as pessoas mais fechadas, mais... Como você encarou isso aí? Então, nós fomos para o Japão, eu digo nós assim, porque eu fui no primeiro ano de profissional do futebol japonês, porque até então futebol japonês não existia futebol profissional, lá era só amador. E aí, de repente, os japoneses resolveram investir, criaram a J-League, né, que era o primeiro ano de futebol profissional, e aí começou a levar atletas, né? Nessa época fui eu, foi Alcindo, foi Zico, foi Careca, foi Lineker da Inglaterra, Carlos Alberto do Botafogo. Então foram vários jogadores e as equipes começaram a contratar esses jogadores, a fortalecer, porque era o primeiro ano de profissional. E dentro de uma época também que não tinha, né, essa globalização que tem hoje, essa facilidade, era bem diferente. Então, realmente, foi um ano de uma adaptação muito difícil, complicada, até para eles também, reformulando tudo, reformando estádios, criando-se uma cultura diferente, né? Mas o futebol japonês cresceu bastante,
através desses atletas que levaram para lá, que passou, né, um pouco dessa cultura do futebol para eles, porque eles tinham um futebol muito inocente, né? Só correria, mas tecnicamente deixa muito a desejar. E eles aprenderam bastante e hoje o futebol japonês tem uma qualidade muito boa. Sim, com certeza. Esse foi. Mano, sim, eu não me recordo disso também, mas eu lembro que aconteceram sondagens, né? Na seleção você chegou a ser convocado alguma vez? Como é que foi isso Em aí? Como que 92 foi? eu fui, não, em 92 eu fui convocado 2 jogos para a seleção, né? O Parreira era o treinador, 2 amistosos. Um em Fortaleza contra os Estados Unidos. Eu fui convocado, fiquei no banco, entrei, faltava acho que 5, 6 minutos para acabar o jogo. E depois o outro jogo foi daí uns 15 dias em Cuiabá, contra a seleção da Finlândia também, mas só fiquei no banco, também não cheguei a jogar. E depois acabei não sendo convocado mais. Foram só essas 2 oportunidades que eu fui, mas não tive a oportunidade de entrar jogando em nenhum jogo. Certo, mas teve o gostinho de vestir amarelinho e chegou a entrar em campo alguns minutos, né? Isso aí acho que faz parte do currículo, né? Que são muito poucas pessoas, né, que conseguem chegar a vestir a camisa da seleção brasileira, né? Aí encerrou a carreira, você falou que passou por alguns times aí, Bahia, Fortaleza, né? Voltou no 15 por um período. Daí você encerrou a carreira e aí você atuou como treinador também? Aí em 99 eu comecei como treinador aqui no próprio 15 de Jaú, né? O 15 Certo. aí estava na A3, já estava lá na Série A3, na terceira divisão. Aí eu acabei, como eu estava aqui na cidade, morando aqui, eu tinha na época, mexia com postos de combustível, então eu comecei a ajudar a trabalhar no 15, eu, Marola, o Alfinete. Nós tivemos uma passagem ali em 99, 2000, ajudando o 15, tentando, né, ajudar o 15 que passava por uma situação financeira lastimável, não tinha condição nenhuma, e a gente tentou ajudar, mas ficou complicado, a falta de dinheiro era muito grande, terceira divisão, o retorno é mínimo, mas mesmo assim eu iniciei a carreira, depois eu trabalhei na Napolina, em Goiás, trabalhei no Rio Branco, em Minas, trabalhei na Ferroviária, trabalhei na Francana, Jaboticabal, Marília, no Paraná. Só que, infelizmente, depois de uns 8 anos já que eu estava trabalhando aqui pelo interior, meu pai acabou ficando doente e eu tive que parar e cuidar dele. E aí eu acabei abandonando a carreira e não mexi mais com futebol. Ah, perfeito. E assim, mano, duas coisinhas que colocaram aí, fizeram falando como treinador, né? O Zé Eduardo, nosso amigo, o Zé Menino, ele colocou o seguinte, que às vezes passa essa impressão que alguns treinadores são enganadores, tal. Mas também tem treinadores muito bons. Quais foram os melhores treinadores por quem você passou e por quê? Olha, eu trabalhei com vários treinadores, né? No Corinthians, ou mesmo aqui no 15, o seu Zé Duarte era um grande treinador. O seu Cilinho, para mim, foi o melhor de todos. Realmente era um estrategista, tinha um conhecimento e uma filosofia de trabalho que me agradava muito. Ele tinha um gênio difícil, né? Ele não era Sim. fácil de conviver com ele, não. Porque ele queria só ele ser a estrela, mas ele sabia muito de futebol. O Minelli também, um grande treinador, o seu Enio Andrade. Do Parreira eu fui só em 2 jogos, não dá para comentar. Nelsinho Batista também, um excelente treinador. Ele seguia a linha do Cilinho, né? Porque ele foi jogador do Cilinho, então ele tinha mais ou menos aquela linha. Basílio teve uma passagem boa no Corinthians também, era uma pessoa que trabalhava legal, gostava de trabalhar. Mas como o amigo aí falou, tem muito enganador também. Que eu não vou falar nome, mas tinha treinador Claro. que praticamente não sabia nada. Chegava lá, parecia que jogava a camisa para cima e só falava. Mas tem pessoas que têm sorte, né? Eu teve um treinador, que esse eu vou até dizer o nome, já até faleceu. O seu Jorge Vieira, por exemplo. O seu Jorge Vieira foi campeão paulista, treinou grandes equipes, mas o trabalho dele era horrível, cara. Era só rachão, 2 toques, não dava nada. Fazia nada, mas tinha sorte. Isso aí faz parte também
faz parte do futebol. Mano, estamos quase chegando no fim aí. E hoje, o que o Wilson Mano faz, o Wilson Mano faz da vida? Então, eu estava mexendo com postos de combustível, né? Até pouco tempo. Aí eu acabei parando, arrendei o prédio, né? Que era meu, eu acabei arrendando. Hoje eu tô só bebendo, hoje tô fazendo mais nada. Tô igual carro velho. Aqui é melhor que isso, não. Não. A gente vê pelas fotos no Face lá só um churrasquinho, uma dobradinha ali, um viradão, né? Tô igual Maverick. Maverick? Só... Não, mano. Mano, então estamos chegando no final aqui. Gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade aí, tá? A sua gentileza em nos proporcionar essa hora aí do bate-papo muito bacana, sabe? Foi muito enriquecedor. Parabéns pela sua pessoa aí, pela humildade, pela assim, esclarecer algumas coisas aí. E assim, nos colocamos aqui em Botucatu à disposição, tá? Assim que vier aqui, eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Não, com certeza. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E deixar aí mais uma vez, né, um grande abraço para o Plínio, para o Miltinho, para o Dr. Burini, para o Hamilton, para o pessoal todo aí da panela deles aí. Inclusive, já está marcado, é só passar essa pandemia aí. Eles vão ter que vir aqui para a gente poder pagar o jogo aí que nós fomos lá. Eles pagarem o jogo, né, que nós fomos lá. E é legal, a gente está sempre por aí. E será um prazer. Quando a gente aparecer aí, eu vou falar para o Miltinho dar um toque para você, para a gente tomar uma cervejinha junto. Valeu? E a todos aqueles que participaram aí, um grande abraço, obrigado. E vai, Corinthians, né? Já que você é São Paulino, o que eu posso fazer? Não, beleza, não, mas eu gosto do esporte, mano, mais uma coisinha também, nós também temos um grupo aqui em Botucatu, que é o Rebola, tem muita gente do Rebola que chama Rebola, né? O Plínio, inclusive, faz parte. E você está convidado a vir assim que quiser, todo sábado à tarde a gente tem joguinho, no momento tá parado, mas está lá para jogar, tomar uma cerveja com a gente, a hora que você quiser, tá bom? Beleza. Muito obrigado. Um abraço aí que eu esqueci. Vai lá, manda. Não, o Dr. Kik aí de Botucatu também. Grande corintiano, gente finíssima. Todo ano ele tá lá judiando da gente nos exames, mas nós estamos aí. Um abraço, Dr. Kik. O Tonho, o irmão dele, tá na live. Um abraço então, mano. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, então, pela sua disponibilidade e por nos proporcionar essa hora aí de um divertimento aí para todos que puderam acompanhar, tá bom? Muito obrigado. Valeu, pessoal, terça-feira estamos de volta com mais um convidado aí, tá joia? Um abraço, tudo de bom para vocês.